Graça e paz, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o segundo vídeo da série Como Ler a Bíblia. Exatamente, esse é o canal Tá na Palavra, meu nome é Rodrigo Cru. Para você que está gostando do canal, deixa seu like e se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações e também deixe seus comentários, ok? Bom, pessoal, esse é o segundo vídeo da série Como Ler a Bíblia. É uma série aí de 5 vídeos, a qual eu estarei explicando para vocês de uma maneira, da minha visão, de como ler a Bíblia, tá? De como eu faço também para ler. No primeiro vídeo nós vimos a importância de fazer um devocional diário da Palavra de Deus, tá? De buscar sem acusar ninguém, sem querer pregar para ninguém, e sim a palavra pregar para nós que estamos buscando naquele momento, tá bom? Para a nossa própria edificação e se tornar mais parecidos com Cristo. O segundo ponto que eu quero abrir hoje, para a gente entender o que é o cânon. Eu até trouxe uma pesquisa aqui para vocês verem exatamente o que é o cânon bíblico. O que é isso? O que você está falando? O que é cânon bíblico? Porque a gente precisa entender que a Bíblia, ela não é um livro somente. Ela é uma junção de 66 livros inspirados, inspirados pelo Espírito Santo, mas que foram escritos por profetas, sacerdotes, apóstolos e homens fiéis a Deus, mas foram totalmente inspirados por Deus para escrever essas palavras, tá bom? Então eu vou trazer aqui para vocês, eu trouxe aqui uma pesquisa, eu vou falar para vocês certinho e vou passando aí também no canal para vocês acompanhar comigo, tá bom? Para saber como ler a Bíblia devocionalmente, primeiramente você precisa saber que a Bíblia ela não é um livro qualquer, né? A Bíblia é um acúmulo de 66 livros. Chamamos esse grupo de livros de cânon bíblico. Apesar dos livros serem escritos em épocas diferentes, eles não estão bagunçados, eles foram bem ajeitadinhos ali, tá? Para a gente entender, até também poder entender a ordem cronológica. Segundo estudiosos escatológicos e arqueólogos, dizem que o livro de Jó foi escrito no mesmo período de Gênesis, tá? Então ele está junto ali com Gênesis, porém a história de Jó é contada ali antes do livro de Salmos, tá bom? Então a Bíblia ela foi dividida em duas partes. Na parte antes de Cristo, que é o Antigo Testamento, e a parte depois, no período de Cristo, depois de Cristo, que é após o livro de Malaquias, temos aí o Novo Testamento. Então a Bíblia foi dividida nessas duas partes. Então nós precisamos entender essas duas partes e eu vou trazer os blocos para vocês poderem entender melhor, tá bom? Eu fiz aqui um rabiscado aqui para vocês poderem, para eu poder passar para vocês entenderem certinho o que eu estou querendo passar para vocês, as diferenças dos livros e tudo mais, tá bom? Então vamos lá. Como eles são divididos em 2 blocos, nesses 2 blocos, o primeiro bloco, que é o Antigo Testamento, nós vamos dividi-los em 5 blocos também. Então, no Velho Testamento, que é o período antes de Cristo, de Gênesis até Malaquias, nós temos aí o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, por isso que é chamado de Pentateuco, tá bom? Então, são os 5 primeiros livros da Bíblia que foram escritos por Moisés. Depois temos os livros históricos, os livros poéticos, os profetas maiores e os profetas menores, tá ok? E depois no Novo Testamento, nós temos aí os evangelhos, tá? Que é de Mateus até João. Temos o apostólico, que é somente o Ato dos Apóstolos, que contam as histórias dos apóstolos, tá? Então temos o Ato dos Apóstolos. Depois temos as cartas paulinas, as cartas gerais e também o livro de Revelação, que é o livro do Apocalipse, tá? Então eu fiz um quadro aqui, eu estou deixando para vocês poderem conferir aí também na tela, esse quadrinho aí desenhadinho, bem bonitinho, que vocês vão
estar entendendo certinho. Então aqui, se você decorar esses 5 blocos simples em cada testamento, você já terá a noção boa de como foi organizado. Mas além dele te ajudar a entender a história e tudo mais, você vai conseguir entender onde que vai começar a abrir sua mente a entender onde que está cada livro, onde que foi parar cada livro, tá bom? A próxima imagem que você está vendo aí, lembra que eu falei para você do primeiro bloco do Pentateuco, que foram os 5 primeiros livros da Bíblia que foi escrito por Moisés? Pois bem, nesses livros, como você pode ver aí na imagem, está o livro de Gênesis, de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, tá? Depois, mais aí no segundo bloco, você vai encontrar Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias, Esther. No próximo bloco você vai encontrar que são os livros poéticos, tá? São o Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Depois, no bloco seguinte, que são os profetas maiores, está Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. E depois, por último, os profetas menores, que está Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, todos esses livros e esses 5 blocos, ele compõem o Velho Testamento, tá? Então, você já consegue ter uma base, você pode decorar, até mesmo guardar por blocos. No Novo Testamento, nós temos aí no primeiro bloco, são os evangelhos. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois temos os apostólicos. O apostólico só tem um livro, que é o livro de Atos, que conta a história dos apóstolos, tá? Na terceira coluna aí, nós temos as cartas paulinas, que elas são divididas em Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, o livro de Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito e Filemão. Depois, nós temos as cartas gerais, que é as cartas aos Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e o livro de Judas. Aí, no último bloco, temos a revelação, o bloco da revelação, que é o Apocalipse. Assim eles são organizados, os livros. Eles são bem intuitivos, tá? Se a gente pegar dessa maneira aqui para a gente estudar, nós vamos ver que fica bem fácil aí de estar aguardando essas informações. O Pentateuco, como eu falei, são os 5 primeiros bíblicos que contam as histórias de antes da vida, né? De como Deus criou o mundo, o universo e tudo que nele há e como criou nós. Também conta parte da história de Noé, né? Que é a parte do dilúvio. Conta também a história de Abraão, de como nasceu o povo hebreu, o povo da promessa de Deus, o povo judeu. Esse Pentateuco foi escrito por Moisés. Conta também sobre Abraão, seus filhos, a permanência no Egito. Fala também sobre a saída dos israelitas do Egito, da sua peregrinação. Tá bom? Depois, os livros históricos, ele conta a história do povo israelita. Então, ele só conta as histórias do povo israelita, o que aconteceu. Os poéticos são os cânticos, como vemos aí, Salmos, Cantares de Salomão e as sabedorias também.
Depois temos os profetas maiores, que contam as maiores histórias dos profetas, né? Como Daniel, Isaías, são os profetas maiores, que têm uma história maior de profecia, tem maiores profecias, mais profecias nesses livros, tá ok? Depois nós temos os profetas menores, que são, não por ser menores porque eles são menores, mas por ter a profecia, são menores profecias dentro dos livros, então ficou livros mais curtos. Depois nós temos os evangelhos, como eu falei, são os livros que contam das boas novas de Cristo Jesus, eles contam de Jesus Cristo, a vida, o começo do seu ministério até o fim, até a sua morte, até a ressurreição, tá? Depois temos os livros apostólicos, que como eu já citei, ele conta a história dos apóstolos, fala da festa de Pentecostes, onde teve o derramar do Espírito Santo, enfim. Depois temos as cartas de Paulo e também as cartas gerais e o livro da Revelação, o livro de Apocalipse. Sabendo isso, será mais difícil de se perder na leitura. Por que eu estou dando essa dica? Porque essa dica para vocês, você não se perde nas leituras. Você consegue seguir um padrão de leitura aí que vai ser muito bom para vocês, para conseguir estar aí lendo a Bíblia e entendendo o texto e o contexto, tá bom? Então, como eu falei, isso daqui não é uma regra. Se você encontrar através disso também uma maneira de você ler e ficar mais fácil para você, siga em frente. Isso daqui não é uma regra, tá? Mas eu estou passando para vocês poderem entender melhor e querer estar entusiasmado para ler essa Bíblia. Outra coisa que eu quero passar para vocês, mas vai ficar para o vídeo 3, tá? Porque senão esse vídeo fica muito comprido, já ficou comprido, que é a cronologia da Bíblia. Eu falei para vocês que Jó estava num lugar diferente. Então eu vou passar para vocês a cronologia da Bíblia também, para você também ter noção de como foi escrita a Bíblia, mas basicamente ela está escrita na mesma ordem ali que ela está, porém algumas outras coisas aconteceram no mesmo período e Jó não está onde deve estar, tá bom? Então eu te vejo no próximo vídeo, espero que você esteja gostando desses vídeos, espero que esteja te ajudando. Se você pelo menos entender 1% do que eu estou querendo passar aqui, já fico muito satisfeito. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações, para acompanhar novos vídeos do canal. Também não esquece de deixar seu like, deixar seu comentário aí abaixo também do vídeo e principalmente não esquece de compartilhar com seus amigos para ajudar o canal a crescer, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Esse é o canal Tá na Palavra.